Médias móveis. Como utilizá-las da maneira correta dentro das operações no day trade. Existem vários tipos de médias móveis. A gente vai estar falando das duas principais, que são a média móvel simples aritmética e da média móvel exponencial. A média móvel exponencial é calculada um pouquinho de forma diferente, dando um valor maior aos candles mais recentes. As fórmulas estão aí na tela, mas não se preocupe, nós não vamos estar falando como que você deve calcular as médias móveis, e sim como você deve utilizá-las dentro das operações no day trade. Estamos no gráfico do Ethereum e o primeiro passo é descobrir onde ficam os indicadores das médias móveis. O primeiro indicador de média móvel que a gente vai estar utilizando é uma média móvel simples aritmética. Tem a média móvel exponencial, mas a gente vai estar falando depois dela. Então aqui dentro da aba indicadores, clicando dentro dela aqui, a gente vai digitar MA. Aqui a gente está dentro do TradingView, tá? Mas não se preocupe, se você estiver utilizando qualquer outra plataforma, todas elas têm um indicador de média móvel, né? O que interessa é saber como utiliza, não exatamente onde você vai encontrar no seu aplicativo aí, tá? Então aqui vai ter média móvel. Clicando nela, ela já vai habilitar aqui uma média móvel com os valores padrões aqui do TradingView. Então a gente vai estar clicando aqui dentro de configurações e vamos estar configurando do jeito que a gente quer. Por enquanto ele está aqui como uma média móvel de 9 períodos, tá? Eu vou modificar aqui ele para 20, porque um de 20 períodos é mais interessante. A gente já vai estar explicando isso. Aqui dentro do estilo eu só vou estar modificando a cor e a espessura da linha só para poder ficar melhor a visualização, tá? Mas isso é uma configuração que vocês podem estar modificando de acordo com o que vocês queiram. A média móvel aqui de 20 períodos, o que ela calcula? Aqui a média móvel está representada por esse gráfico em linha, onde está essa linha amarela. Aquele 20 lá são 20 períodos, ou seja, em cada ponto que você clicar aqui da média móvel, ele está calculando 20 candles anteriores para achar um valor médio para o preço aqui, tá? Para que serve essa média móvel? A média móvel, primeiro detalhe importantíssimo dela, ela é um indicador de tendências, porque a direção que ela vai é a direção que o preço está indo, ou seja, ele já mostra uma linha de tendência de alta ou de baixa ou uma região de lateralização no gráfico. Para quem não sabe o que é tendência, tem um link na descrição de um vídeo onde só fala sobre tendência que está dentro do canal, tá? Então ela é um indicador de tendência. E o que ela é mais ainda? Ela é um nível dinâmico de suporte e resistência do preço, ou seja, cada vez que o preço desvia dela, ele tende a voltar buscando essa média móvel, tá? Um detalhe importante, ó, sempre que o preço passar acima da média móvel, ele vai estar numa tendência de alta. Sempre que ele romper abaixo, ele vai estar numa tendência de baixa, com exceções de regiões onde há lateralização, tá? Onde a média móvel fica quase que horizontal, beleza? Aqui a gente vê na alta, o gráfico começou a subir, o preço desvia, não volta a tocar nela, mas aqui ele tem um outro momento que ele volta a tocar. Esse nível dinâmico de suporte e resistência, ele ganha mais valor ainda quando ele está numa região de resistência do preço ou numa região de suporte. Para quem não sabe o que é resistência e suporte, também tem um vídeo aí que está no canal e o link está na descrição. Então essa média móvel que a gente está utilizando aqui é de 20 períodos. Para que vai servir ela? Para a gente ter uma noção de qual direção o preço está indo e quais regiões são importantes para a gente. Aqui no gráfico diário do Ethereum, o que a gente enxergou aqui? Ó, que houve um rompimento, ó, a média móvel vinha, todos os preços vinham abaixo dela, desviou e veio buscar ela. Quando busca ela, ele arma um pivô para alta, onde ele desvia da média, continua subindo o gráfico e volta a tocar nela aqui. Olha só como é respeitado as regiões, ó. Cada vez que ele desvia da média, ele tende a buscar ela, tá? Então essa média móvel pode até ser considerada como uma região boa para entrada, tá? Em uma determinada operação, principalmente quando você tem alguma região. E notem que aqui, ó, aqui você tem uma região de suporte. Como o gráfico está abaixo, ele se torna uma resistência. Então ele vem, toca na média, o gráfico volta a cair, rompe essa resistência. Rompe essa resistência, essa média, mas não tem força para continuar subindo e volta a cair. Mas vamos lá, vamos num ponto mais importante agora. A gente não vai estar utilizando apenas uma média móvel. Aqui dentro do TradingView, na aba indicadores, a gente tem aqui, ó, digitando, ó, Triple MA, a gente vai estar habilitando uma média móvel tripla, ou seja, o que significa aqui? A gente tem 3 médias móveis onde a gente consegue configurar em tempos de candle. Aqui na aba configurações tem como configurar os períodos que cada média é calculada. Aqui eu estou utilizando um período de 8, de 20 e de 50. Aqui dentro de estilo
a gente tem como deixar visível apenas a média que a gente quer utilizar. Não necessariamente por eu estar utilizando uma média móvel tripla, eu preciso enxergar as três na tela, né? Então eu posso utilizar uma por vez. Então, ou as três de uma vez só. A média número um é a média de 8 períodos, tá? Aqui, ó, estilo 8 períodos. Então eu vou deixar somente ela visível na tela para a gente estar falando dela. A média de 8 períodos, por que eu costumo utilizar ela? Porque ela é uma média que ela tende a ser bem respeitada. Mesmo em regiões de dump, né, quando o preço cai repentinamente ou quando ele sobe bastante, essas regiões o gráfico tende a voltar nessa média de 8 períodos, tá? Então, ou seja, para quem quiser entrar na operação, dê um grande desvio nela, esperar tocar nela para voltar e entrar na operação, ele é um bom ponto de entrada. Só que lembrando, a média é mais um indicador, tá? Então você não tem que ser exatamente tocou na média, você entra ou sai da operação. Você tem que usar uma confluência de outros fatores, retração de Fibonacci, resistência, suporte e várias outras coisas, tá? Não somente ela como indicador que é esse aqui, esse é o cara, eu vou utilizar ele e já era. Volume também é importante, tá? Então aqui dentro aqui a gente vai estar vendo, eu enxergando agora a média de 20, tá? Por que eu gosto também da média de 20? Principalmente quando você trabalha dentro do gráfico diário, várias pessoas, vários traders que fazem swing trade, eles vão estar fazendo operações respeitando essa média de 20 como ponto de entrada ou de saída da operação, seja tanto para baixa quanto para alta, tá? Ou seja, ele entra quando dá um toque na média. Só que olha aqui um detalhe importante, ó, nem sempre o gráfico vai tocar exatamente na média, então você não pode ficar esperando que seja um toque exato na média. Você tem que usar outras ferramentas, como por exemplo uma retração de Fibonacci, ou ter o bom senso de entender que o gráfico não bate milimetricamente em relação a tudo, né? Porque o preço é variável o tempo todo, tá? Então, para quem quer entrar na operação, pode entrar próximo à média aqui, ó. O cara faz um detalhezinho aqui próximo e entra na operação, ou seja, o cara pode pôr uma linha, a qualquer coisa ali próximo daquela região e entrar na operação dentro dela, tá? E para quem quiser sair da operação, pode esperar um rompimento sentido contrário que você entrou. Por exemplo, quem entrou aqui no toque da média aqui, entrou na região, entrou comprado, quando ele toca na média de 20 aqui, rompe abaixo, o cara poderia ter encerrado a operação, encerrado com segurança, ó, porque senão ele seria estopado depois, né? Lembrando que a média também mostra uma região de lateralização, ou seja, quando o preço começa a lateralizar, a média começa a perder um pouco a direção, descendo ou subindo um grau de inclinação bem baixo, igual a gente pode ver aqui, ó. Ela desce, mas desce bem fraquinha, tá? A média de 20 é uma média boa para você poder entrar numa operação também, tá? E a média de 50, por que eu gosto de utilizar essa média de 50? Porque a média de 50 ela me mostra uma direção do preço num tempo gráfico maior. Por exemplo, se eu estou dentro do gráfico diário, eu vou estar traçando uma linha mais ou menos aqui, ó, dentro dessa linha amarela aqui, ó, onde dentro do gráfico semanal, por exemplo, ele pode estar dentro de uma região ali de uma média de 8 períodos, tá? Vou trocar aqui para o gráfico de uma semana. Olha só, a gente está enxergando na tela ali apenas a média de 20. Eu vou trocar aqui, ó, vou pôr para enxergar a média de 8 períodos. Olha que interessante, a média de 50 do diário, ó, ela deu uma confluência aqui onde ela chega próximo à média de... Aonde ela... Aquela linha que nós traçamos lá dentro do gráfico diário, na média móvel de 50, ele me mostrou uma direção do preço no gráfico semanal. Para quem não assistiu, assista a teoria de Dow que vocês vão conseguir entender melhor sobre direções, sobre tendências. Porque o que acontece? No gráfico semanal, o gráfico pode estar caindo, despencando. Só que dentro do gráfico, por exemplo, de 5 minutos, o preço está subindo. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Ou seja, eu utilizo a média de 50 para me mostrar uma direção que o preço está indo num tempo gráfico maior do que eu estou utilizando atualmente. Ou seja, por exemplo, no diário, a média de 50 vai me mostrar uma direção próxima no gráfico semanal. No gráfico, por exemplo, de uma hora, a média de 50 pode estar me mostrando uma direção do gráfico diário, por exemplo. Entendeu? E assim vai. Isso daí vocês vão conseguir, com o tempo, saber identificar dentro de cada região o que está acontecendo ali, tá? Isso é importante principalmente para quem gosta de fazer operação de scalp, né? Operações rápidas, né?
Às vezes o cara entra achando que é apenas um pullback, e na verdade não, já foi uma reversão do preço, e vice-versa. Às vezes ele acha que é uma reversão do preço e é apenas um pullback para o preço continuar ou subindo ou caindo, tá? Então por isso eu utilizo a média de 50. Essa média de 50 dentro do gráfico semanal, por exemplo, ele vai me dar uma ideia do gráfico mensal, né? Só que o gráfico mensal, principalmente para criptomoedas, não são todas as criptos que vão ter vários meses aí para você estar fazendo análise, tá? Então ela vai ter uma relevância maior dentro de períodos menores, tá? Dentro do gráfico diário ou do semanal, por exemplo, tá? Então é isso que eu utilizo. Eu utilizo essas três médias por causa disso. A média de 8 é uma média que me dá uma direção próxima ao preço. A média de 20 é uma média que me dá uma direção muito boa em relação ao preço e também em relação ao que os traders estão pensando. E a média de 50 para mim poder enxergar o tempo gráfico, né, a direção do preço no tempo gráfico maior. Qual média móvel vocês vão utilizar e vocês que vão estar descobrindo qual que vai ser a melhor para vocês. Para o meu jeito de operar, essas três médias são muito boas, mas para você pode ser que não sirva, tá? Então é apenas uma dica, tá? As que eu utilizo são essas e dessa forma. Não necessariamente vocês têm que utilizar elas, né? Mas vocês já sabem que as médias tendem a ser respeitadas e elas mostram uma região onde você consegue ver a tendência apenas olhando a média, e também você consegue utilizar elas como nível de suporte dinâmico e de resistência também, tanto suporte como resistência, tá? A média móvel exponencial, ela vai estar aqui dentro da aba indicadores. A gente vai digitar, ó, ESP. Digitando ESP, ele vai aparecer aqui, ó, média móvel exponencial. Dando um clique nele, ele já vai habilitar aqui direto na tela, tá? Essa linha azul aqui é a média móvel exponencial. Voltando aqui dentro da média anterior, da média móvel aritmética, eu vou estar habilitando somente a média de 8 e vou estar configurando a outra também para um tempo gráfico de 8, tá? 8 períodos. Só para mostrar para vocês que elas não são iguais, tá? A média móvel exponencial ela dá peso aos candles, né? A média móvel aritmética não, ela calcula exatamente o que tem lá de valores, tá? Ela não dá peso a ninguém, então ela não pondera nada. Então, mas fique tranquilo que, como eu já disse no início do vídeo, não, a gente não vai ficar debatendo como calcula a média, assim como utiliza elas, tá? Vamos modificar a cor aqui dessa média exponencial aqui, ó, para uma cor amarela, e vou aumentar a espessura dela. Você consegue bons setups nela, principalmente pegar regiões de reversão, mas tem que usar o stop, tá? Tem que tomar cuidado. Olha só aqui nessa região, ó. Ele vinha de uma baixa, aonde, para quem sabe sobre linha de tendência, ó, você tem aqui uma tendência para baixo. Então você tem que ter pelo menos umas duas confluências de fatores, ó. O que que acontece? Ele toca nessa média aqui, ó. Vou apagar primeiro essa linha, né? Vou tentar dar um zoom aqui para vocês enxergam melhor. Ele toca ali na linha da média móvel e o gráfico vem e volta. Ele abriu aqui embaixo, tocou lá em cima e fechou aqui. O que que você vai esperar fazer? Você vai esperar um rompimento dessa média. Na hora que romper e a média virar no sentido contrário, você entra na operação. Tá na operação ali nele, vou colocar meu stop abaixo dele. Só que eu tenho que colocar um pouquinho mais aqui ainda, tá vendo? Ó? Vou colocar um pouquinho mais, por quê? Para não me stopar à toa, né? Então vou usar como segurança, porque pode ser que eu coloque o meu stop aqui, ele só vem aqui e me dê uma violinada, o preço volta a subir. Então vou colocar um pouquinho abaixo dessa região e vou colocar como a região mínima um topo anterior. Ou seja, aqui ó, essa resistência aqui, ó, tá vendo? Ó? Foi uma região onde ele só deu um toque, né, e voltou a cair. Ou seja, eu teria aqui uma razão aqui, ó, eu ganharia 23%, né? E perderia 7,8% na operação, ou seja, eu teria uma razão risco-retorno de 3 para 1. Seria uma boa operação. O que que acontece? Para quem pegou essa operação aqui, ó, para quem entrou usando simplesmente essa média aí, o cara teria pego aqui nesse candle, né, em todo esse gráfico aqui, ó, mais de 60%. Lembrando que não basta só ele virar no sentido contrário que você encerra a operação, não. Ele tem que virar e o preço também virar. Aqui, ó, talvez você fosse estopado pela pressa aqui, ó. Mas para você que só utiliza tipo esse setup, eu não vou estar explicando ele profundamente nesse vídeo, eu posso fazer um outro explicando melhor. Mas para quem usa apenas um setup como
a verdade absoluta, você não vai conseguir ganhar dinheiro, cara. Você vai conseguir uma ou outra operação, mas muita operação você vai estar encerrando antes da hora. Então você tem que ter uma confluência de fatores onde pelo menos no mínimo dois indicadores te mostrem que você está na direção certa. Então esse seria um setup utilizando a média móvel exponencial. É uma média bastante utilizada dentro das operações no day trade, tá? Muitos traders utilizam ela. Espero ter os ajudado a compreender como utiliza-se as médias móveis dentro das operações no day trade. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né? E de se inscrever-se no canal também, é muito importante, pois assim vocês colaboram para que o canal cresça cada vez mais e a gente possa estar investindo cada vez mais em conteúdos de qualidade para vocês. O que for de dúvida, podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. E posso até fazer um vídeo se for de interesse de vocês em saber mais em relação às médias em tempos gráficos diferentes. Valeu!